Olá, o Cidade Esporte desta semana é mais que especial. É com a figura icônica das águas paraibanas e brasileiras. Ele foi da natação, também do polo aquático. E no polo aquático chegou até a seleção brasileira. Árbitro internacional no polo aquático e nada mais, nada menos que pai de um campeão olímpico, do Caio Márcio. O convidado dessa semana é o José Márcio Almeida, professor de Educação Física. José Márcio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que você define o que é o polo aquático? É um prazer, Pedro, estar aqui. O polo aquático eu vejo como um esporte de continuidade da natação. Então, o polo aquático hoje, ele sempre foi um esporte que você precisa ter muita natação, preparo físico, né? Um esporte coletivo muito difícil. Então, isso vai ocorrer o resultado do polo aquático da própria natação. Então, o polo aquático, como é um esporte coletivo, ele depende muito de explosão, né? É um esporte que você precisa pensar rápido, é um esporte que você precisa ter força, agilidade e explosão e pensamento rápido na sua decisão. Então, eu defino o polo como um dos esportes mais difíceis de se aprender, porque primeiro você tem que nadar bem, são 6 jogadores na linha, 1 no gol, e o campo antigamente era 30 metros, então você precisava de muita resistência. Hoje as regras mudaram um pouco, diminuíram o campo e diminuíram o tempo também de jogo, de tempo de posse de bola. Antigamente era 30 segundos, hoje é 25 segundos, então se tornou um jogo muito mais rápido. E ao longo do tempo, você começa cedo no polo aquático, ainda morando no centro da cidade, ali próximo ao Sesc, no Clube Astreia, fazia grande rivalidade com o Clube Cabo Branco, e teve a oportunidade de treinar os 3, né? O salto, a natação e o polo aquático. Como foi esse período da rivalidade Astreia e Cabo Branco? No auge? É muito bacana a infância, né, da gente, foi dentro do Astreia praticamente. Então, a gente foi criado fazendo esporte, né? Os pais soltavam a gente no Astreia no início da tarde e só pegava de noite. E como tinha essa oportunidade de fazer a natação, o polo aquático, os saltos, e a gente fazia o maior prazer de aprender, né? E antigamente a oportunidade que tinha era essa, né? Da gente aprender. Não tinha celular, né? Não tinha nada, graças a Deus, né? Que não tinha isso, a gente brincava mais do que tudo, então foi sensacional. E a rivalidade do Astreia já é antiga, né? Dos bailes, antigamente, e se tornou também do esporte, tanto na quadra como na piscina, e era muito bacana. E digo que o Astreia era mais vencedor do que o Cabo Branco. E como é que foi? Até o Antônio Meira Leal, antigo presidente da Federação Paraibana de Esportes Aquáticos, começou na Astreia, vai para o Cabo Branco. Isso. E também tinha uma rivalidadezinha aí, né? Com certeza. Nas águas. Não, com certeza. Toinho. Ele era do Pio 12. Do né? Pio 12, foi meu diretor. Então, eu já era da geração do IPEP, que na época tinha os jogos da Primavera. Que já tinha também rivalidade. Já tinha rivalidade, que IPEP, Astreia, Pio 10, e todos os jogos eram ali no Astreia. E essa rivalidade ficou muito bacana. E até hoje você se encontra lá na Vila Olímpica Paraíba. Com certeza. É aquela coisa, ei, rapaz, vamos nadar. Tem o ciclo da amizade. O ciclo da amizade, claro. O esporte. Então, diante desse contexto, qual foi o ponto assim, chave que fez o José Márcio sair da Paraíba para a seleção brasileira? Na verdade, eu fui descoberto nos JEBs. Jogos Escolares Estaduais. Jogos Escolares Brasileiros. Mas brasileiros. Antigamente só existia essa competição uma vez por ano. Eu era até 18 anos e meu primeiro JEBs eu fui com 10 anos. Eu fui nadando primeiro, eu consegui fazer o índice da natação para ir para os jogos. E com 11 anos eu fui nadando e jogando polo aquático. O nível da Paraíba era muito fraco. Para você ter uma ideia, os jogos eram até 18 anos, eu tinha 11, mas eu já era titular de uma equipe de 18 anos. Nossa. Então eu era um moleque pequenininho. A vantagem que eu tinha era a natação. Eu nadava quase que igual já com o pessoal de 18 anos. Então a gente foi todo ano levando goleada, foram diminuindo as goleadas e até 81 nós fomos campeão brasileiro. Então houve uma evolução
né? A gente começou a participar também de campeonatos de clubes brasileiros. E a vantagem da Paraíba é que a gente sempre foi uma seleção. Quando era o GEBS, era uma seleção do Rio, seleção de São Paulo, seleção da Paraíba. Quando era um campeonato de clubes, era a seleção da Paraíba. São Paulo e Rio diluíam. Então os clubes... Se fortaleciam. A gente ficava mais forte, porque era o mesmo time. Então o conjunto, a natação, né, e a dedicação, né, de um atleta que quer se destacar, ele treina mais do que o outro. Então eu cansei de ficar depois treino na piscina, treinando bola, treinando perna. Tive a oportunidade nesse ano de ir para a Alemanha fazer estágios com o polo aquático, antigamente era a CED, que convocava 18 atletas do GEBS, com 10 técnicos para fazer um trabalho de estágio lá fora. Então eu aprendi muita coisa lá fora, né, com relação a isso, e isso foi criando vínculo maior com o polo aquático e os clubes do Sul, né? Então, minha primeira seleção foi, eu tinha 17 anos, eu fui colocado com a seleção de adulto. Muito pela natação que eu tinha e pela força de sair da água, de chutar muito forte, não arregava para o adulto. Deixa eu só esclarecer, chutar na linguagem do polo aquático, esse é arremesso, tá? Exatamente. Porque a pessoa fica pensando assim, eita, como é que ele vai chutar se ele está dentro do corpo? Então, isso despertou nos clubes lá fora, ser lá do Nordeste, e eu tinha que ser melhor do que alguém lá, porque se eu não fosse melhor, ele levava o dele. Então, meu pai sempre dizia, meu pai foi jogador de futebol profissional, e ele dizia, olha, não seja igual. Seja melhor. Seja melhor. Então, quando você for, treine mais do que você precisa treinar. Então, eu sempre fiz isso, uma lição que eu aprendi dele. Eu sempre treinava, ou corrida, ou fazia trabalho de força, ou trabalho com bola de basquetebol. Então, fiz sempre a mais do que todo mundo, né? E isso foi despertar a seleção. Então, foi muito bom, porque a primeira seleção, minha experiência foi muito boa, foi um sul-americano adulto, mas eu ainda era juvenil, então aprendi, né, um salto bem além do que eu queria. Mas foi muito bom. Bacana, então. A gente vai para um breve intervalo, na sequência tem mais José Márcio, ele que é ex-seleção brasileira, também vivência no polo aquático, uma estrela na Paraíba e no Brasil, e também pai do Caio Márcio, nadador olímpico brasileiro. Fica aí que tem muito mais José Márcio aqui dentro do Cidade Esporte. Voltamos com o Cidade Esporte, ao meu lado, José Márcio, ex-atleta de polo aquático, destaque na Paraíba e também nacional, seleção brasileira, árbitro internacional da modalidade e também pai do Caio Márcio. Agora vivendo um outro lado, que é, além das aulas de polo aquático, lá na Vila Olímpica Paraíba, também tem a sua própria escolinha de natação. Como é que está sendo essa nova fase? Caio, quando voltou do Minas, ele iria criar uma escola de natação dele com a metodologia dele. Então ele me chamou para trabalhar junto com ele essa parte de desenvolvimento do nado. E está sendo muito bacana, porque eu estou pegando o pessoal que já aprendeu um pouquinho a nadar e faço o desenvolvimento dos estilos, né? Correção do estilo, do crawl, do coste, do borboleta. E para mim foi muito bom estar trabalhando com ele, né? É um sonho também que a gente tinha dele ter a própria escolinha dele, a metodologia dele. E além de ser desafiador, né? Está sendo um trabalho bem bacana, que a gente já está participando de competições, então está muito, muito bom. Que show! Dentro do cenário do polo aquático, Paraíba, Brasil e internacional, como você avalia esse momento? A Paraíba, no ano que a gente foi campeão brasileiro, a confederação era para ter dado um apoio ao polo aquático do Nordeste. Então não houve esse acompanhamento, porque não sei se por interesse político, a gente era o estado a crescer no polo aquático. Não só nós, que Fortaleza, Recife, Natal, todos esses estados tinham polo aquático forte. Só que a gente se destacava mais do que os outros estados do Nordeste. Então não houve incentivo da confederação
para dar continuidade a esse trabalho. Então, primeiro houve mais 2 anos de reserva e depois cortaram. Eram os jogos onde você descobria talento para a renovação. E tem o problema do barrismo. Eu sofri barrismo na minha época. Pelo fato de morar no Nordeste? Pelo fato de ser o único nordestino numa seleção onde só tinha Rio e São Paulo. Talvez a questão de deslocamento. Sim, já botava dificuldade, você tinha que ficar em casa de parente para poder ser convocado, então você não tinha um apoio logístico bom, não tinha incentivo financeiro, você tirava do bolso para pagar as viagens? Ele só dava as passagens, e as viagens internacionais eram por conta da confederação, mas assim, eu tinha que ficar na casa de parente, meus pais é que tinham que ajudar na parte de alimentação, e às vezes a alimentação que eles davam não era o suficiente para um atleta, né? Então a gente sofre um pouco. E o Brasil está muito aquém do nível internacional, né? O Brasil ele jogou agora a 2ª divisão. O feminino, né, se destacou. O mais que ele jogou agora a 2ª divisão foi em 11º de seleções. Então o Brasil está muito aquém do nível internacional, que lá são profissionais. Você treina 3 horas de manhã e treina 3 horas. É uma profissão. Polo aquático lá fora, você ganha como um profissional do polo aquático, né? E no Brasil não, você tem que trabalhar, estudar e treinar. Então é mais complicado. Então você não tem uma... A gente ainda vai demorar para ganhar uma medalha olímpica. Vai. Demorar anos, Luiz. Se estiver nesse ritmo aí, não vai chegar nunca. Que coisa. Infelizmente é. E diante desse contexto, aqui na Paraíba, a gente evoluiu? Não. Ainda não evoluiu? Não. O polo aquático estava funcionando apenas com um professor que se chamava Abílio. Sim. Depois que eu voltei do Rio, na época do Flamengo, eu tentei me dedicar ao polo aquático e não fui muito bem visto pela direção e abandonei. Polo aquático, fui para natação, enfim, problemas políticos aí. Natural. Então só um professor estava dando continuidade, que era o professor Abílio. E esse ano foi que eu e Bruna resolvemos, vamos ativar o polo da molecada. Então, para somar mais, renovar, fazer uma renovação aí junto com a turma de Abílio. E foi o que a gente está começando a fazer. Começamos agora no início do ano. Tiveram alguns festivais lá, né? Já começamos a ter um festival, esse mês, fim de mês vai ter outro agora, então o que a gente precisa é disso aí. E o polo da Paraíba parou um pouco no tempo também. Então não houve uma renovação, falta de atleta, do atleta aquele que gosta de treinar, aquele que gosta de... Talvez até o próprio cenário internacional, né? Despertar novos resultados. Exato. Aí estimula os garotos. Né? Hoje a escola, o espelho hoje do polo aquático é São Paulo. Até o Rio caiu. São Paulo, você vai no interior, Jundiaí, Bauru, essas regiões, todas são... Os clubes estão lotados de meninos. Então, é outra visão. Tem 16 equipes numa categoria. Então o SESI abre essa brecha aí para patrocinar essa molecada, né? Eu sei que o SESI de São Paulo é muito forte, então em todas as modalidades. Mas a gente parou um pouco no tempo. E me diz uma coisa, assim, o Caio Márcio ele começa a nadar logo cedo. Acho que aos 7 anos também, né? Ele teve também um problema de asma, né? Tem. O Caio, Como é que você influenciou ele? A ele entrar na piscina, mas de repente ele acabou não seguindo o polo aquático? Que coisa! Eu, como professor, eu botei ele para nadar antes dos 6 meses. Natação para bebê? Natação para bebê. Porque eu trabalhava na praia e o meu trabalho, como a gente eu casei cedo, tem que levar ele para onde o meu trabalho. Então eu consegui botar ele para se deslocar logo cedo da piscina. E ele aprendeu a nadar e tentei botar ele para o polo. Ele entrou no polo aquático, no COPM, com o professor Mac. Mas aí fez basquete, fez futsal, foi fazendo... Mas despertando. Foi atrás do seu objetivo. E com, acho que 8 anos, 9 anos, teve uma brincadeira no Cabo Branco, Dia da Criança. Ele disse, pai, eu quero participar desse festival lá.
Aí participou do festival e disse, não, eu quero nadar. Eu disse, tá ótimo, é o que você quer. E começou a gostar, começou a querer ir todos os dias, era só 3 vezes na semana. Começou a dizer, não, eu quero ir hoje, quero ir hoje. E foi despertando. Começou a participar do Nordestino, Norte-Nordeste. E com 13 anos, ele foi campeão brasileiro. Então aí, daí pra frente, aí ele tomou o gás, né? Fez um tempo absurdo na época para a categoria. Então aí despertou para ser nadador. Não, é isso que eu quero mesmo. Aí foi campeão brasileiro juvenil. Quando ele foi campeão brasileiro juvenil, houve interesse do Flamengo, do pessoal de São Paulo, de levar ele para lá. E o Flamengo terminou levando ele, mas na condição de eu e minha mulher, a gente transferir para lá também. Sim. E então levou todo mundo. E de lá ele começou. Perdeu o índice da Austrália meio segundo, ele tinha 15 anos na época, mas não baixou a cabeça e começou a treinar e foi evoluindo até ser recordista mundial, né? Dá um horror, né? Foi a 4 Olimpíadas, né? O cara foi a 4 Olimpíadas. Não foi a 5ª por causa da pandemia. Ele fez uma cirurgia de ombro, mas ainda dava para ir. Mas aí passou mais um ano, por causa da pandemia, e ele disse, não aguento mais não, um ano de treino não dá, rapaz. Aí não foi, mas tinha chance de ir. Né? Tinha chance de ir. Vamos para o intervalo, na sequência tem mais José Márcio, professor de Educação Física, ex-atleta de polo aquático e árbitro internacional, além também do pai do Caio Márcio. Fica aí, tem mais Cidade Esporte já já. Voltamos com o Cidade Esporte ao meu lado, José Márcio. Como professor de Educação Física e pai, experiência de seleção brasileira, tanto para a sua pessoa quanto para o filho, que ensinamento ou que dicas você poderia passar para os pais ou chegou a passar também para o próprio Caio? Eu diria, pai, deixe seu filho nadar ou treinar qualquer modalidade sem a sua intervenção. Pai é para estar do lado de fora da arquibancada para levar o filho e pegar opinião só do treinador. Então, o treinador é que sabe o que está fazendo. Pai não é para estar dando pitaco. Pai é para estar respeitando o profissional que tem lá. E só fazendo isso já está bom de grande tamanho, entendeu? Então, eu aconselhava os pais de nadadores, de qualquer modalidade, a não se intrometer no seu treinamento. E tem muito em quadra, viu? Nossa! Existe bastante. Então isso você trocava muito essa experiência com o Caio? Trocava e me pedia algumas dicas, como eu nadava, e eu passava algumas dicas de como eu nadava, né? Mas eu dizia a ele, mas você é diferente. Uma coisa eu nadava, outra coisa você fazia. Então, não caia no que eu fazia, você tem que fazer o que você acha que tem que fazer. Né? Às vezes você testava uma coisa que eu fazia e não dava certo. Então, você tem que se descobrir junto com o seu treinador para achar uma melhor forma de nadar mais rápido. Gostei. Então, eu como professor conhecia, mas ele precisava do técnico, ei, é assim que eu quero, vamos lá, entendeu? E é legal essa sua fala, porque assim, você vivenciou o atleta, hoje é professor, faz os seus eventos, e ao mesmo tempo vivencia o lado da arbitragem. Sim. E sente as 3 formas, verdade, né? Esse contexto. E a sua fala ela é rica nessas experiências. E aí vem outra pergunta. Como é que foi essa transição de sair de atleta vindo para a arbitragem? A arbitragem sempre me puxou. Eu achei muito interessante ser árbitro, porque é muito difícil ser árbitro de polo aquático. Ver lá dentro da água. Porque o jogo funciona debaixo d'água. Isso. Então, onde o juiz não vê. Então, os caras dão muita catucada? Dão muito, bastante. Puxa a sunga? Puxa a sunga, puxa tudo. É mesmo? Então, assim, o jogo funciona, para quem é atleta, daqui para baixo. E daqui para cima é do árbitro. Mas tem coisa que você não vê embaixo d'água, que era para ser marcado. Então, você tem que tomar uma decisão de centésimo. Se foi expulsão, se foi pênalti, se foi falta.
é muito rápido, né? E você, como jogador, você adquire isso também na decisão de fazer um gol, de passar uma bola. Então a precisão do árbitro tem que ser aquela, você não pode voltar atrás. Sim. Marcou, marcou. Então é muito rápido. Tá? Então eu fiz o curso de arbitragem na época que eu morava no Rio e fui me interessando, tem o Campeonato Carioca, aí quando vim para cá, aí comecei a apitar Nordestão. E esse fim de semana o último foi o Sul-Americano Master. Então foi muito legal o torneio. Então você vai adquirindo essa experiência e vamos ver se consegue credenciar lá para frente. Mas é muito interessante esse detalhe que você fala, né? Debaixo da água é o ambiente sujo entre águas. Não, precisa ser sujo. E é. Porque para mim ter vantagem com você, eu tenho que puxar em você alguma coisa. Como é que eu vou passar por você? Eu preciso lhe agarrar, puxar seu braço, sua sunga. Eu preciso. Segurar em outras e partes. você também tem que se defender. Como é que você vai deixar eu passar? Né? Então é um jogo de malandro. De malandro. Caramba. É muito legal, muito legal. Muito legal. Bem desafiador. Qual a história que você tem desse meio? Que você poderia contar pra gente? Brevemente, assim. Sim, cara, o polo é fantástico. O polo é um esporte, como foi o primeiro esporte olímpico, né, a ser colocado na Olimpíada. Então ele é um esporte vibrador, né, bem dinâmico, é muito rápido, as coisas acontecem. Precisa de um preparo físico impressionante, né? Então eu digo o polo como uma coisa bem arretada, né, no nosso linguajar, né? Eu que fui nadador, mas o polo aquático é fantástico, é fantástico. Eu resumiria isso aí não tinha tantas palavras para acrescentar como diria que é muito fantástico. Eu te perguntar um negócio assim, se sente realizado vendo o Caio como chegou na parte do Olímpico, como se fosse você no polo aquático? Bastante. Há essa transferência de fato? Tem, com certeza. É o prazer, né, de você, primeiro, ter sido atleta e ver seu filho fazer melhor que você, sabe? Aí isso é que é fantástico, né? Você conseguiu trazer ele para um esporte, né, que já é uma grande coisa hoje, o filho fazer esporte no Brasil, no mundo todo, e ele ser destaque, tá? Então, agradeço a Deus todos os dias, tá? Vai fazer isso também para as netinhas? Todas as duas já estão aí, já. E estou tentando puxar a mais velha pro polo. José Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Esporte. Quem quiser acompanhar um pouco mais da tua carreira, da tua história, da natação, como é que faz? Tem algum Instagram que pode acompanhar? Tem o Instagram José Márcio. É, isso aí. E que mensagem você pode deixar então aí para quem quiser começar dentro do polo aquático, ou até mesmo conhecer a natação? Eu deixo assim, criança tem que estar no esporte, seja ela na água, na quadra, na areia. Pais, incentive seus filhos ao esporte, tire ele do celular, bote ele para fazer atividade física, né? Que isso é enriquecedor para o futuro da educação dele. O esporte educa, o esporte faz um cidadão. Então é esse o conselho que eu passaria para vocês. Zé Márcio, obrigado. Obrigado. Sucesso para você, meu irmão. Fiquei feliz de conhecer a tua história mais ainda e entender um pouco mais do polo aquático desse bate-papo gostoso. Sim, massa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, então falamos com ele, José Márcio, ex-atleta de polo aquático, destaque na Paraíba, seleção brasileira também, árbitro internacional e pai do Caio Márcio. E hoje, desfilando aí seu conhecimento, mostrando a todos vocês que estão acompanhando o Cidade Esporte. A todos vocês, a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana tem mais. A todos um abraço e bola pra frente. Tchau!